Aberta a sessão. Pedido aqui de inversão de pauta. Excelentíssimo senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria de fazer um pedido. Eu vim aqui despachar uma solicitação do advogado Dr. Luzenberg no processo da prestação de contas do município de Dom Inocêncio, cuja relatora é a conselheira Valtânia. O colega advogado é o único habilitado nos autos e está prestando concurso hoje em Petrolina, Pernambuco. Nós juntamos o edital do concurso e o comprovante de inscrição, comprovando que hoje ele está lá prestando esse concurso. E estou solicitando em nome dele aqui o adiamento. Ouço a conselheira relatora, conselheira Valtânia. Bom dia a todos. A advogada já havia até conversado comigo antes e eu pedi para que ela fizesse o pedido no plenário. Não tenho nada a opor. Então fica então adiado por quanto tempo? Uma semana, então. Se foi a questão do concurso, então já poderia ser incluído em pauta automaticamente. Pauta do dia 31. Dia 31, pronto. Na próxima quarta-feira. Pedido de doutor Anderson, questão de ordem? E também. Doutor Anderson, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhoras conselheiras, respeitável Ministério Público. No mesmo sentido do pedido da colega anteriormente, eu tenho um processo de admissão de pessoal do município de Aroazes, o qual eu já mantive contato com a eminente relatora. Queria pedir a retirada de pauta do processo. Eu vou me habilitar nos autos e me manifestar, em razão de ser um processo físico, acho que nem o regimento atual prevê isso, eu queria fazer também carga dos autos para poder ter conhecimento, ou a permissão de cópia, não sei, o fornecimento de uma cópia integral do processo, porque ele não tem em meio... Processo eletrônico ainda. E não foi escaneado ainda. Em razão disso, pode usar o escanear, então. Vossa Excelência pode escanear, então. Não, tranquilo, sem problema. Eu quero só fazer a vista para a cópia virtual, ou física, ou carga. Da mesma forma, presidente, senhor julgador, também não tenho nada a opor. Tem data marcada para que eu diga assim, porque a secretária precisa para anotar. Presidente, nesse caso... Precisa mais de tempo, né? Porque vou, então, conhecimento agora, não tem. Isso. 15 dias. Não é um processo assim tão simples, tanto é que ele é um processo de 2010. Senhora conselheira, até por uma questão de aproveitamento do princípio da economicidade... Tem várias decisões dentro do mesmo processo. Então. Tem um pedido do Ministério Público para que notificasse o gestor. Eu não sei se a senhora iria acolher. Até pela economicidade que a gente pretende é que encerre logo, eu já poderia me dar por citado e já fazer essa manifestação. Eu não sei se a senhora vai acolher a cota ministerial, é o parecer do Ministério Público no sentido de citar o gestor para algum tipo de manifestação que eu não conheço ainda. Acho que para citar também os funcionários. O edital, a prorrogação. Isso, eu não conheço o processo. Se assim for, eu poderia já me dar por citado e já economizaria esse. Ok, tá certo. E aí o prazo legal da citação eu já. Sem nenhum óbice da minha parte como relatora, nenhum obstáculo. Tudo bem. Já se considera então está resolvido. Citado. Aí fica o prazo. Aí então vamos aguardar, né? Tudo então, bem. Obrigado. Aqui o pedido de aguardar, porque vai citar e tem que aguardar a resposta. Horácio, não tem como. Horácio Lopes. Pedido de pauta do município Paulistana. Eu comunico que o doutor Alisson, por razão superior, não está aqui na sessão, então os processos dele, a mesma coisa do doutor Jacques, serão, consequentemente, retirados de pauta. Já foi relatado e discutido. Questão de ordem? Não. Tudo bem. Prestação de contas do exercício de 2015, município de Paulistana. Tudo bem. Versam os autos sobre as contas do município de Paulistana, relativo ao exercício de 2015. Com base na documentação demonstrativa contábeis apresentados, a terceira divisão técnica da DEFAM elaborou o relatório em que foram apontadas as falhas que ocorreram durante o exercício. Conforme decisão plenária 03/16, o FMAS, FMDCA e Hospital Regional, cujo gestor foi o senhor Gilberto José de Melo, não foi objeto de análise, de amostra para análise e não consta neste voto.
Em observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, os gestores foram devidamente notificados para apresentarem sua defesa em tempo hábil. A segunda divisão técnica da diretoria da DEFAM emitiu o relatório do contraditório, que analisou a defesa apresentada pelos gestores. Em síntese, contas de governo, envio do PPA com atraso de 10 dias, falhas na elaboração da LDO, ingresso da prestação de contas mensal com atraso de média de 1 dia, peças ausentes, ingresso e prestação de conta com 23 dias, divergência do registro da COSIP, repasse maior para a Câmara Municipal, inconsistência do demonstrativo da dívida fundada interna, inconsistência do demonstrativo da dívida flutuante. Os índices constitucionais e legais foram aplicados da seguinte forma: manutenção e desenvolvimento do ensino, 25,43. Ações de serviço público de saúde, 17,24. Remuneração de profissionais do magistério, 62. Remuneração de pessoal do Executivo, 44%. O Ministério Público emitiu parecer pela reprovação das contas de governo. As contas de gestão, ausência de licitação, é uma elaboração de projetos, R$ 77.040, fragmentação de despesas, serviços contábeis, R$ 100.864, inadimplência junto à Eletrobras, R$ 5.097, inadimplência junto à GESPISA, R$ 30.877. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer, opinou pelo julgamento de irregularidade e aplicação de multa das contas. Fundeb, não foram apontadas ocorrências para o fundo. O Ministério Público sugeriu o julgamento de irregularidade, no caso plena. FMS, fragmentação de despesas, serviço gráfico 51.993, contratação de prestador de serviços sem observância da forma legal. O Ministério Público de Contas sugeriu o julgamento de irregularidade com ressalva e aplicação de multa. Fundo de Previdência, não foram apontadas ocorrências. O Ministério Público opinou pelo julgamento de regularidade. Câmara Municipal, atraso da entrega das prestações de contas, peças ausentes, não envio de normas que fixem o subsídio dos vereadores. O Ministério Público de Contas sugeriu o julgamento de regularidade com ressalva, bem como aplicação de multa. Em síntese, senhor procurador e senhores conselheiros, o relatório, eu coloco o processo em discussão, está em discussão o processo, com a palavra do doutor Horácio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público. Senhor presidente, antes de tudo, eu queria requerer prazo para juntada de subestabelecimento, já que estou me habilitando no processo muito recentemente. Pois bem, senhor presidente, eu vou ser muito breve, porque o caso merece essa brevidade. Não é um caso relativo, não é muito complexo, trata-se aqui da prestação de contas do município de Paulistana. E a prestação de contas, houve dois pontos principais que foram discutidos durante o processo do contraditório, que foram o cumprimento de dois índices, né? O primeiro, índice de gastos com educação, o segundo, o percentual de repasses ali para a Câmara de Vereadores. Eu cito esses dois pontos porque são pontos relativamente importantes, objetivos aqui para o tribunal, né? E há muito o tribunal vem tratando dessa questão, olhando com muito cuidado para o cumprimento desses índices. Pois bem, no curso do contraditório, a DEFAM originalmente apontou essa questão desses dois índices, mas logo na resposta a esse contraditório, após a defesa dos gestores, houve aí a regularidade dos dois índices. Havia uma falha numa conta que havia em relação ao índice mínimo de gasto com educação e também uma outra falha na apuração do percentual de repasse ali para a Câmara de Vereadores, de modo que a conclusão final da DEFAM após o contraditório foi que ambos os índices foram cumpridos. Foi dentro do percentual repasse, o índice mínimo de gasto com educação também foi cumprido. De sorte que as demais falhas ou irregularidades apontadas, elas ou bem foram sanadas já no contraditório, como reconhecido em parte no parecer do Ministério Público e também em parte logo pela DEFAM, e as demais falhas que remanesceram são falhas que no contexto da prestação de contas, ainda mais uma prestação de contas cujos contornos se mostram bastante regulares, normais aqui para o tribunal, em especial com a questão dos padrões, não levanta grande controvérsia. Eu chamo a atenção primeiro para a questão dos atrasos.
houve atraso, mas atrasos relativamente pequenos, inclusive um atraso aqui de um dia relativo a uma das prestações de contas mensais, de sorte que não está aqui a falar de ausência de prestação de contas, mas antes de atrasos, inclusive atrasos por um prazo relativamente exíguo, certo? Só um segundo. Em relação a um outro ponto, ainda na primeira parte da prestação de contas, há uma divergência sobre os registros da COSIP. Essa divergência é uma irregularidade efetivamente contábil, não há uma outra discussão sobre isso, mas apenas a forma do registro em que é feito a questão da COSIP, e não é, aqui mais uma vez, uma irregularidade que macule uma prestação de contas escorreita, como foi a prestação de contas do município de Paulistana. Em relação às contas de gestão, há dois pontos principais, um relativo a alguns procedimentos licitatórios que efetivamente foram realizados, e o segundo relativo a dívidas com a Eletrobras e a Gespisa. Essa dívida com a Eletrobras foi apenas o atraso de uma prestação de um mês com a Eletrobras, que também já foi sanada, e a outra com a Gespisa, e o município efetuou o parcelamento dessa dívida com a Gespisa. Então, a sustentação, a discussão em torno dessa prestação de contas, ela é relativamente breve, porque realmente são breves e são bastante pontuais as falhas na prestação de contas do município de Paulistana. Então, nos termos, inclusive, aqui da legislação que rege a análise dessa prestação de contas, a prestação de contas, ela é julgada irregular, ou as contas devem ser reprovadas em casos bastante claros em que haja, por exemplo, grave infração à norma legal. É isso, inclusive, que diz aqui o artigo 122 da Lei 5888. Não é esse o caso aqui do município de Paulistana, como eu já disse, é uma prestação de contas bastante consistente, com o cumprimento fiel dos índices constitucionais, dos índices legais, tanto de repasse, quanto de educação, quanto de saúde, e de resto, as demais contas de gestão que eram de responsabilidade do gestor, elas sequer foram encontradas ocorrências nessas contas. Então, senhor presidente, o que se requer aqui, nos termos inclusive da defesa já apresentada, é que sejam aprovadas as contas de governo e julgadas regulares as demais contas do gestor do município de Paulistana. É o que se requer. Muito obrigado. Continua em discussão. Já votando, assiste razão a advogada, a prestação de contas, de fato, não tem maiores problemas. As falhas apontadas ou foram sanadas ou são pequenas, de pequena monta, e não tem nunca um potencial para ensejar outro julgamento que não seja o de aprovação das contas. Elas são falhas, como disse, de certa forma formais e até desprezíveis, as que efetivamente não foram sanadas. Daí eu dizer que discordo do parecer do Ministério Público com relação ao parecer prévio, e nesse caso recomendo a aprovação com ressalva das contas. Também discordo do Ministério Público com relação ao julgamento das contas de gestão, no caso julgamento de regularidade com ressalvas. Com relação ao Fundeb, acompanho o Ministério Público, julgamento de regularidade plena. FMS, julgamento de regularidade com ressalvas, acompanhando o Ministério Público. Fundo Previdenciário, Fundo de Saúde, já disse, julgamento de regularidade com ressalva. Fundo Previdenciário, julgamento de regularidade plena. Câmara Municipal, julgamento de regularidade com ressalvas. A única multa para as contas de gestão, 400 unidades. Todas as outras, sem aplicação de multa. É o meu voto. Conselheira Lília, como voto? Acompanho o relator. Presidente, só com relação às contas de governo, teve algum descumprimento? No primeiro momento, as contas de... a manutenção do desenvolvimento do ensino foi de 24, quase 25, e no contraditório já ficou sanada, foi para 25 e 43. Ok. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade. Próximo processo de pauta é a admissão de pessoal de Piracuruca, Valdemar MC Fernandes. Conselheira Valtânia, a relatora. Quem passa a palavra? Conselheira, se a senhora me permite, presidente, só para dar informação. Processo 015 57217. Se Vossa Excelência me permite, é só para informar, que eu não informei no início, eu não tinha conseguido abrir aqui.
que a representação com medida cautelar sobre uma irregularidade na admissão de pessoal do município de Pedro II, eu estou retirando de pauta, tendo em vista que o advogado, já habilitado nos autos há muito tempo, ele tinha uma viagem marcada e comprovou tudo isso oficialmente e só volta no final do mês. Daí porque eu retirei de pauta para incluir no próximo dia 31. Certo? Era só essa comunicação que eu gostaria de fazer. Obrigada, presidente. Obrigada, conselheira Valtânia. Qual é o processo, presidente? É a admissão pessoal do município de Piracuruca, do senhor Valdemar NC Fernandes, é 15.572 para 250. Tem jeito de ser. Ok, processo TC 15.572 de 2017, que trata da análise do processo seletivo de edital número 3 de 2017, de 28 de abril de 2017, para contratação temporária de pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal de Piracuruca. Ao proceder à análise dos dados prestados via sistema RH Web, a Divisão de Registro de Atos de Pessoal DRAP desse tribunal elaborou relatório preliminar sugerindo a notificação do gestor e recomendando a retificação do edital número 3 de 2017 em razão das seguintes falhas: descumprimento da resolução número 23 de 2016 no tocante aos seguintes pontos: cumprimento dos prazos de envio da documentação, ausência do cadastro de peças no sistema RH Web, pronunciamento do controle interno, declaração de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal firmada pelo chefe do Poder Executivo, autorização para contratação indicando necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como o edital de abertura, resultado final e homologação revestido de oficialidade. Ausência da indicação de qual inciso do artigo 1º da lei fundamentou as contratações, porque não há indicação do caráter de temporariedade e ainda extrapolação do limite imposto pela LRF de despesa com pessoal. Relativo ao edital, o edital não contempla as causas e suspeições dos membros da banca examinadora, os critérios de desempate foram considerados inválidos, não há esclarecimento sobre as atribuições inerentes às funções dos cargos, limitação à proposição de recurso, ausência de provas escritas, meios inacessíveis para inscrição, ausência de informação sobre a remuneração total e prazo exíguo para as inscrições. Pois bem, corroborando aqui com a sugestão da DRAP, determinou-se a citação do prefeito municipal de Piracuruca para que apresentasse defesa, a fim de regularizar as falhas editalícias. Conforme certidão, o gestor manifestou-se de forma tempestiva e foi analisado o contraditório por aquela divisão e algumas falhas permaneceram relativas ao conteúdo do edital e a extrapolação do limite legal para gasto com pessoal. E as conclusões da DRAP foram as seguintes: as falhas referentes à ausência de cadastro não foram sanadas por problemas técnicos do próprio sistema do tribunal, os quais já foram solucionados, devendo o gestor proceder à nova tentativa de alimentação. Segundo, as falhas editalícias permanecem, recomendando-se ao gestor sua correção em procedimentos futuros sob pena de nulidade. Permanece a extrapolação do limite com pessoal, que enseja a recomendação de que somente poderá haver contratação de pessoal dentro da exceção trazida pelo artigo 22, inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual seja reposição de pessoal nas áreas de educação, saúde e segurança. Por fim, quanto ao mérito, essa divisão entende que o processo está maduro para se considerar regular na forma prevista no artigo 11 da Resolução TCE número 23 de 2016, havendo, contudo, a determinação de que as contratações realizadas em virtude do presente processo findem tão logo haja homologação do resultado final do concurso público de edital número 1 de 2017. Aqui nós estamos tratando do edital para a contratação temporária. O processo, então, seguiu ao Ministério Público de Contas,
Dr. José Araújo Pinheiro Júnior, manifestou-se nos seguintes termos: julgamento de regularidade do processo seletivo regido pelo edital número 3, de 28/4/2017, para contratação temporária de pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal de Piracuruca, estando apto a gerar as admissões temporárias, recomendando-se, no entanto, ao gestor para que evite a repetição das falhas em procedimentos futuros. Pela determinação ao gestor para que em procedimentos futuros as falhas editalícias sejam corrigidas sob pena de nulidade. Pela recomendação ao gestor em relação à extrapolação do limite com o pessoal para que este atente que somente poderá existir contratação de servidores dentro da exceção a que o artigo 22, inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal faz referência, qual seja, como já foi dito pela DERRAP, reposição de pessoal na área de educação, saúde e segurança. E ainda a aplicação de multa ao gestor, conforme previsão do artigo 79, inciso 2º da Lei nº 5.888 de 2009, combinado com o artigo 206, inciso 3º do Regimento Interno deste Tribunal, e com o artigo 22 da Resolução TCE número 23 de 2016. Esse é o relatório. A discussão do Senhor presidente. Com a palavra o advogado. Bom dia a todos. Bom dia, conselheira Valtânia, conselheiro Kennedy, conselheira Lilian, ilustre representante do Ministério Público, demais presentes da Câmara. Vamos tratar da análise do edital 003/2017 do município de Piracuruca, o qual o relatório, excelentíssima conselheira, explanou com muita clareza todos os fatos trazidos até aqui. Ao final da análise desse processo, o setor de fiscalização concluiu que realmente o processo está maduro para ser julgado e julgado como regular. Primeiro, porque ficou provado nos autos que a apresentação da documentação não se deu a priori tempestivamente, porque o município não teve condição de fazer essa juntada ao sistema, devido a um problema do próprio sistema do tribunal. Mas, dentro desse período, o setor administrativo do município de Piracuruca encaminhou por e-mail essa documentação, e isso foi efetivamente atestado nos autos, né, e por isso, isso não foi considerado depois uma irregularidade e foi considerado sanado. Na sequência, como essa análise já tratou da circunstância desse edital, uma vez que o procedimento já tinha sido efetivamente concluído, as análises relativas às omissões do edital que não são capazes de invalidá-lo, nem de torná-lo nulo, acabaram sendo convertidos em recomendação para os próximos certames a serem realizados pelo município. E o município, de bom grado, aceita essa orientação, porque esta é a correta, e assim se comportará. O que remanesce, excelências, é a avaliação específica com relação ao entendimento do Ministério Público, de que deve ser aplicada uma multa ao gestor por suposto descumprimento ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, realizar concurso ou certame para contratação, estando o município dentro ou ultrapassado o limite prudencial com o pessoal. Nesse ponto, gostaria de alertar a Vossas Excelências uma pequena impropriedade cometida pelo Ministério Público, que, no final das contas, acaba sendo o divisor de águas nessa análise. Quero fazer a atenção aos senhores que o concurso ele é de abril de 2017, ou seja, dentro do primeiro quadrimestre. O setor técnico de análise tomou como base, em referência histórica, para fazer a conferência desse concurso, utilizou o limite como percentual de pessoal o primeiro quadrimestre de 2017, ou seja, os dados computados historicamente após o final do mês de abril de 2017 foram utilizados para analisar o edital lançado ainda em abril. O que isso quer dizer? O gestor, quando promoveu a idealização desse certame, e o município, quando tomou as medidas para realizar esse certame, ela não tinha esse dado. Esse dado foi calculado alguns meses depois. Então, ao gestor, no mês de fevereiro, de março e de abril, quando dos atos de idealização, formulação, disponibilização do edital, publicação deste edital, esse limite de 54% ainda não havia sido apurado. Na verdade, o município ainda estava dentro da realidade quadrimestral que só seria apurada em sequência.
Então, considerar que o gestor foi, na melhor das hipóteses, imprudente em realizar o certame dentro de um quadrimestre, cuja análise do percentual desse quadrimestre só aconteceu a posteriori, é atribuir a ele uma responsabilidade ao qual ele não seria capaz de ter neste momento. Então, diante dessa explicação, que ela, na verdade, é matemática e bem lógica e tem a ver com as datas disso, e o município de Piracuruca vem, do ano de 2016 para o ano de 2017, tomando sequentes medidas de diminuição para a efetiva diminuição de gasto com o pessoal, dentre elas, a realização deste próprio certame, que, junto com a demissão de muitos comissionados e a não realização de contratação de pessoal por outros meios, tem ajudado na diminuição e até na manutenção desse limite, é que o município vem requerer a Vossa Excelência que observe o caso concreto, né, e identifiquem que não houve aí, não houve a má-fé e não houve nem mesmo a imprudência do gestor ao lançar esse certame, tendo supostamente a informação de que o seu limite de pessoal estava em 54%. Na verdade, essa informação ele só teve a posteriori. Então, diante dessa explicação técnica, rogo aos senhores que analisem o caso concreto e que não acolham nesse específico ponto o parecer do Ministério Público, para considerar regular o certame e não aplicar, ao final, ao gestor nenhuma multa nesse aspecto. Obrigado, bom dia. Presidente, senhores jogadores, o advogado, ele tratou aqui da questão do limite legal, que o gestor não conhecia, que estaria, mas a lei de responsabilidade fiscal, ela já proíbe essas nomeações com limite prudencial. Eu não acredito que tenha aumentado tanto assim a despesa, que já tenha, ele estava não estava nem no limite prudencial e no quadrimestre seguinte foi para o limite legal. Não, cara, não ficou comprovado isso aqui. E também não há nenhuma proibição que se faça o teste seletivo. Não se pode fazer a contratação, exceto para reposição naquelas áreas, né, de educação, saúde e segurança. Mas eu vou ler aqui meu voto e ao final vou fundamentar e ao final eu trago a conclusão. Bem, das falhas que remanesceram após o contraditório, extrapolação do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal de Despesa com Pessoal. Constatou-se, através do relatório de gestão fiscal, referência, maio a dezembro de 2016, janeiro a abril de 2017, que no exercício de 2017, o gasto com pessoal atingiu o percentual de 54,3% sobre a receita corrente líquida em descumprimento ao limite imposto pelo artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em sede de defesa, o gestor informa que vem tomando todas as medidas necessárias para se adequar ao percentual exigido. No entanto, conforme a DERAP, ao se verificar o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2017, percebeu-se que as medidas adotadas pelo gestor não foram eficazes de modo a promover a diminuição do índice permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, em relação à despesa com pessoal, entende-se que a mesma não impede a realização de processo seletivo. Entretanto, como já havia falado, a contratação de pessoal estará limitada à exceção prevista no artigo 22, inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual seja a reposição de servidores nas áreas da educação, saúde e segurança. Destaque-se, inclusive, que, diante de tal situação, a obrigação legal no sentido de reconduzir a despesa com pessoal aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal nos 3 quadrimestres seguintes, conforme ressalva o artigo 169, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação às falhas verificadas no edital número 3 de 2017, primeira, que não teria nem como mesmo ser sanada, o edital não contempla as causas e suspeições dos membros da banca examinadora.
Critério de desempate inválido. O item 12 do edital estabelece os critérios de desempate caso os candidatos obtenham a mesma pontuação nas avaliações. Pois bem, a despeito dos 3 primeiros critérios estarem em consonância com a legislação correlata, o fato é que o 4º critério, sorteio público, fere o princípio da isonomia e da razoabilidade, pois deixa ao sabor do mero acaso a definição da classificação final dos candidatos no processo seletivo, não podendo ser aceito como válido por esta Corte de Contas. Terceiro ponto, não há esclarecimento sobre as atribuições inerentes às funções. Há também ainda ausência de provas escritas. O edital previu no item 2.1 como necessária apenas a análise curricular para fins de seleção, ausente a prova escrita, em inobservância ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Meios inacessíveis para inscrição. No item 4.1, há apenas a possibilidade de inscrição mediante comparecimento à sede da Prefeitura Municipal de Piracuru, não havendo outras hipóteses. Trata-se de restrição em oposição ao princípio do amplo acesso à função pública, o qual somente pode ser mitigado de forma justificada, o que não é o caso, haja vista a facilidade de acesso via internet, o que não foi previsto neste processo. A ausência de informação sobre a remuneração total. O edital prevê no anexo 1 a remuneração do pessoal. A remuneração do pessoal ocorre que para as funções de médico e dentista só há a previsão de gratificação adicional, não constando informações quanto ao seu valor. Prazo exíguo para as inscrições. As inscrições ocorreram do dia 2 ao dia 5 de maio de 2017, prazo considerado excessivamente exíguo, que restringe a possibilidade de participação de possíveis interessados. Em virtude da conclusão do procedimento de contratação temporária, cabe a recomendação ao gestor que evite tais falhas em procedimentos futuros, bem como a aplicação de multa ao gestor em razão das inúmeras falhas apontadas em tal procedimento. Assim, considerando que as falhas não são de natureza grave e insanável, bem como considerando as recomendações do órgão técnico comungas do entendimento da Divisão de Registro de Atos de Pessoal, DERAP, do Ministério Público de Contas, acerca da regularidade do processo seletivo regido pelo edital número 3, de 5 de maio de 2017, para a contratação temporária de pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal de Piracuruca, estando apto a gerar as admissões temporárias. Diante do exposto, voto em conformidade com a DEFAP e o Ministério Público de Contas pelo julgamento de irregularidade do processo seletivo. Quanto à ausência do cadastro de peças do sistema RH Web em razão dos problemas técnicos do próprio sistema, voto que seja determinado ao gestor que insira novamente as peças junto ao referido sistema. Pela determinação ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Piracuruca, seja determinada ao prefeito a obrigação de inserir no sistema RH Web as informações acerca de eventuais admissões decorrentes do edital número 3 de 2017, observando-se os critérios estabelecidos pela resolução TCE número 23 de 2016. Pela recomendação ainda ao atual gestor da Prefeitura de Piracuruca que nos futuros certames supra as falhas citadas quanto às regras editalícias e observe o disposto na resolução TCE número 23 de 2016. Pela recomendação também ao atual gestor, isso em relação à extrapolação do limite com o pessoal, para que este atente que somente poderá existir contratação de servidores dentro da exceção a que alude o artigo 22, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual seja a reposição de pessoal nas áreas de saúde, educação e segurança. E ainda a aplicação de multa ao gestor no valor de 500 UFRs, conforme previsão do artigo 79, inciso 2 da Lei 5.888 de 2009, combinado com o artigo 206, inciso 3 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, combinado com o artigo 22 da Resolução TCE número 23 de 2016. Como voto. Lília. Com a relatora. Também acompanha a conselheira relatora. Dando sequência à pauta, não há mais pedido de versão, passo a relatar a prestação de conta anual, 5ª Coordenação Regional de Saúde de Campo Maior, exercício 2016. Versos presentes autos sobre a prestação de conta aqui da Coordenação Regional de Saúde de Campo Maior, referente ao exercício 2016. A 2ª Divisão Técnica da DEFA elaborou o relatório em que foram apresentadas as falhas que ocorreram durante o exercício.
Gestores foram notificados, o gestor foi notificado. A 4ª Divisão Técnica produziu relatório contraditório. O Ministério Público, por meio de parecer, opiniou pelo julgamento de irregularidade com ressalva a imputação em débito ao senhor gestor Eurimar Ferreira do Nascimento, a quantia de R$ 1.042,82 e 83 centavos em razão do pagamento de multa referente à infração de trânsito. Comunicação ao Ministério Público Estadual para adoção de medidas. É o relatório. Está em discussão. Já votando, ninguém para discutir, voto concordando com o parecer do Ministério Público, julgamento de irregularidade com ressalvas, bem como pela aplicação de multa de 300 unidades. Voto discordando do Ministério Público pela não imputação de débito ao gestor, considerando que foi aplicada a sanção de advertência ao condutor responsável, por considerar o valor de pequena monta, insuficiente para causar grave dano erário. É como voto. Conselheira Lília, como voto? Com o relator. Conselheira Valtânia. Acompanho o relator. Aprovado, então, por unanimidade. Representação referente à irregularidade do regime próprio de previdência social do município de Novo Oriente. Versos presentes autos sobre representação com pedido de medida cautelar formulado pelo Ministério Público de Contas contra o prefeito municipal, o senhor Arnilton Nogueira dos Santos, e o presidente do Fundo de Previdência Social do município de Novo Oriente, Francisco da Chagas Martins Júnior, relatando a ausência de documentos que compõem a prestação de conta do exercício de 2017, culminando com o pedido de bloqueio das contas daquele fundo. Gestor foi notificado, gestores, ato contínuo dos autos foram encaminhados à DEFAM, melhor dizendo, para análise, tendo se manifestado sobre as questões apresentadas por meio do relatório. Em seguida, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas, que opinou pela procedência da presente representação, pela aplicação de multa ao gestor do Fundo Previdenciário, do Fundo de Previdência Social do município de Novo Oriente, pelo apensamento desse auto de representação aos autos de representação ao processo de prestação de conta do exercício de 2017. É, em síntese, o relatório. Está em discussão. Ninguém para discutir, já votando, voto concordando parcialmente com o Ministério Público de Contas pela procedência da presente representação sem aplicação de multa e ainda pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de conta da Prefeitura de Novo Oriente. Conselheira Valtânia, como vota? Conselheira Lília, melhor dizendo. Como Eu vota? acompanho o nobre relator. Conselheira Valtânia. Acompanho o relator também. Aprovado por unanimidade. Agora, o último processo aqui sobre a minha responsabilidade, representação, ausência de peças que compõem a prestação de conta relativa ao exercício de 2017, Consórcio Regional Saneamento do Sul do Piauí, Coresa. Interessado, Ministério Público de Contas. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, acumulada com pedido cautelar e na dita altera pares, peticionando o imediato bloqueio das contas do Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí, Coresa, em virtude das pendências na prestação de conta mensal, janeiro a julho, exercício 2017. A presidência do tribunal determinando o bloqueio das contas do consórcio, em cumprimento da decisão plenária. Atendendo a solicitação da presidência, a DEFAM, através de informação constada da peça 8, noticia que o órgão nunca apresentou até presente data a documentação pendente, nem esta Corte de Contas até presente data foi informada sobre a inativação do mesmo. Lembra a DEFAM que o órgão encontra-se com sua conta bancária bloqueada desde o primeiro pedido de bloqueio que se deu através do memorando 172/2017, tratado de 1º de junho de 2017. Após conhecimento da informação do DEFAM, o Ministério Público, em seu parecer, opina pela aplicação de multa ao senhor Alcindo Piauilino Rosal, em razão da ausência no envio da prestação de peças que compõem a prestação de contas, referente ao mês de janeiro a julho. Pelo apensamento desse auto, a representação, processo de prestação de contas, pelo apensamento desses autos de representação ao processo de prestação de contas do exercício 2017 do Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí, Coresa. Em síntese, é o relatório. Está em discussão. Em votação, diante de todo o exposto, voto concordando parcialmente com o parecer do Ministério Público pela procedência da presente representação sem aplicação de multa e ainda pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de conta do Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí. Conselheira Lília, como vota? Com o relator. Conselheira Valtânia. Também o relator. Aprovado por unanimidade, passa a palavra à conselheira Valtânia para que tenha um pedido de versão agora. Acaba de fazer assim a solicitação, o doutor Tiago Nunes, faz o pedido, conselheiro Valtânia, de versão do processo de prestação de contas da conselheira Lília. Prestação de contas, exercício de 2016, interessado, Lindaura Perpétua Lustosa Cavalcante. Diretor, Hospital Regional João Pacheco Cavalcante, Corrente. Com a palavra a conselheira Lília Martins.
Ok, senhor presidente. Prestação de contas anual do Hospital Regional de Corrente, João Pacheco Cavalcante, relativo ao exercício financeiro de 2016. Inicialmente, a DEFAI verificou várias ocorrências e, após a citação regular, a gestora apresentou tempestivamente sua defesa. Os autos foram encaminhados para avaliação do contraditório e ficaram consignadas as seguintes ocorrências. Vou voltar aqui que está meio... Isso aí de 13. Pichuleque, está aqui pulando um pouquinho. Pagamento de valores a prestadores de serviço de forma continuada e por meio de nota fiscal sem amparo legal. Essa foi a primeira ocorrência. A segunda, contratação direta de assessoria contábil e jurídica no importe total de 102 mil. Uma falha que se repetiu no exercício de 2015. Aliás, esse é 2016, ela se repetiu agora, relativo ao exercício de 2015 também. Não envio dos processos licitatórios realizado pela Unidade de Saúde para a sede da Secretaria de Saúde. O fracionamento de despesa na aquisição de combustíveis e lubrificantes no valor de pouco mais de 147 mil, gêneros alimentícios 240 mil, falha também que foi repetida da gestão de 2015. E ausência de informações sobre a finalização de processo licitatório aqui no Tribunal de Contas, ausência de comprovação de vantajosidade para a administração na aquisição de bens e serviços, pagamento à empresa privada com nota fiscal inidônea e sem a correta liquidação de despesa no valor de R$ 1.280. Na realidade, essa nota fiscal inidônea significa que foi emitida nota fiscal de ICMS no lugar de nota fiscal de ISS. Eu não estou fazendo nenhuma observação em relação a essas ocorrências, porque estou vendo o advogado aí, ele deve fazer só para tentar ser mais breve. Demonstrativos contábeis com informações inexatas. O Ministério Público de Contas, no parecer da doutora Raíssa, pugnou pela irregularidade das contas do Hospital Regional, aplicação de multa à gestora. E é este o relatório, senhor presidente. Eu solicito a Vossa Excelência submeter à discussão. Primeiramente, gostaria de pedir à senhora conselheira permissão para a juntada do instrumento procuratório. Tiago Nunes de Carvalho. Senhora conselheira relatora, senhores conselheiros, Ministério Público de Contas, demais servidores dessa casa, colegas advogados aqui presentes. Em que pese a gravidade das falhas apresentadas no relatório da DEFAI, senhora conselheira, a realidade do Hospital de Corrente, ela é peculiar, dada a distância dos grandes centros, a distância dos excelentes profissionais de medicina que o Piauí dispõe e também dos fornecedores, que por vezes são reticentes, conselheira Lília, no fornecimento aos hospitais mais afastados da capital, tanto pelo fato da distância, quanto pelo fato das dificuldades financeiras que recaem sobre o Estado do Piauí na regularidade da manutenção dos repasses àquelas unidades de saúde. Apresentando por tópicos, conforme relatado, o pagamento a prestadores de serviço por meio de nota fiscal efetivamente aconteceu no que diz respeito a médicos e uma fisioterapeuta. Conselheira Lilian, esses profissionais, como relatado inclusive para a Secretaria de Saúde, eles efetivamente prestaram serviços àquela unidade. Não tanto no exercício de 2015 quanto no exercício de 2016, conselheira Lilian, tanto o Hospital Regional de Corrente quanto o Hospital Regional de Bom Jesus, que são unidades um pouco bem mais afastadas do que as demais da capital, solicitam a abertura de concurso público
para o provimento de cargos que eles necessitam com urgência, mas, infelizmente, esse pleito não vem sendo atendido, dadas as circunstâncias que todos nós conhecemos. Esses profissionais, eles prestaram seus serviços, e apesar de a unidade hospitalar ter certa autonomia financeira, ela não dispõe desse poder para abrir um certame para que essas pessoas desenvolvam suas atividades dentro da regularidade constitucional. Então, nós solicitamos a mitigação dessa falha. Ademais, a contratação direta de assessoria contábil e jurídica foi feita por profissionais que também exerceram suas atividades regularmente, emitindo pareceres e orientando as rotinas administrativas daquela unidade hospitalar, pelo que pedimos o acolhimento da ressalva, mas que seja superada essa irregularidade, dada a jurisprudência, as decisões que esse Tribunal de Contas vem proferindo com relação a esse tema. Ademais, as peças que compõem a prestação de contas mensais, elas foram devidamente enviadas ainda que a destempo, pedimos a mitigação dessa falha. A ausência do cadastro da dispensa e inexigibilidade no portal Licitações Web, ela pode sim ser mitigada, senhora conselheira, dada a publicação que foi devidamente comprovada junto ao Diário Oficial do Estado. Então, o princípio da publicidade, ainda que pese a falha formal, mas o princípio da publicidade em geral foi atingido. Os processos licitatórios, eles chegam com certo atraso, especialmente daquela região, pois são enviados por correios, à medida em que os certames acontecem. Há uma falha, senhora conselheira, que nós solicitamos que seja realmente muito bem apreciada, pois esse fracionamento das despesas, ele é realmente um calo que nós possuímos naquela unidade hospitalar. Veja bem, infelizmente, os atrasos dos pagamentos dos fornecedores, eles atingiram agora, no exercício 2017, a título de exemplo, o montante de 4 meses. Alguns deles, menor parte, até 5 meses, senhora conselheira, sem receber os seus recursos. Então, existe sim uma dificuldade em nós termos à disposição aqueles fornecedores que possam ter com regularidade a prestação do seu devido serviço ou a disponibilização dos seus bens, especialmente na parte de combustíveis. Essa é muito sensível, então são pouquíssimos aqueles postos de combustíveis que se disponibilizam a fornecer para a unidade hospitalar de corrente. Gêneros alimentícios, desde 2015 nós sofremos uma dificuldade nessas licitações. A de 2015, por exemplo, foi deserta. Nós não conseguimos contratar, mesmo tendo feito o chamamento conforme a legislação de regência requer, mas infelizmente também é uma questão peculiar, porque tanto o combustível quanto a alimentação, senhora conselheira, são muito sensíveis. Eles são diariamente exigidos, tanto pelo transporte feito em ambulância, quanto pela alimentação diária daqueles pacientes que ali precisam daqueles serviços de saúde. Ademais, senhora conselheira, as aquisições em que supostamente não foram comprovadas a vantajosidade para a administração foram de menor monta, à exceção da ambulância, que na verdade a obrigação financeira recai sobre a unidade hospitalar, mas a diretriz de aquisição é feita toda por Teresina, mediante o que estabelece a Secretaria Estadual de Saúde. Quanto a pagamento de nota fiscal supostamente inidônea, sem a correta liquidação da despesa, infelizmente o fornecedor ele apresentou uma nota equivocada e o setor responsável pelos empenhos e liquidação dos valores que devem ser dispendidos pelo hospital deixou de apurar esse item. Mas nós pedimos a reconsideração dessa falha, por ter sido ela a primeira vez que recaiu sobre a gestão da dona Lindaura Perpétua, que de 2015 para cá vem tentando prestar o melhor serviço para aquela população que, diga-se, o Hospital de Corrente atende não só a Corrente, mas a 11 municípios ali vizinhos. Ademais, senhora conselheira, os relatórios contábeis, eles foram enviados ainda que a destempo, então essa falha, ela também merece ser superada. São essas as considerações, senhora conselheira, pelo que requeremos a aprovação com ressalvas
das contas referentes à gestão administrativa do Hospital Regional João Pacheco Cavalcante, exercício financeiro de 2016. Continue a discussão. Estou sabendo. Em votação, conselheira Lília. Estou preocupadíssima. Bom, o que se pode observar aqui dessas contas é que as ocorrências remanescentes, quase que na sua inteireza, dizem respeito à execução orçamentária, notadamente quanto à questão da despesa. De fato, do confronto entre os achados de auditorias e as justificativas da gestora, estão comprovados os descumprimentos das legislações que regem a matéria. Dessa forma, ratifica-se todas as ocorrências detectadas no exercício em análise. O que resta definir nesse processo aqui é se essas ocorrências mantidas, elas têm o condão de macular de forma integral e definitiva a presente prestação de contas, ocasionando a sua reprovação, já que a maioria das irregularidades remanescentes foram pontuais, ou a maioria foi pontual. No caso do item 3, a ausência de peças componentes de prestação de contas, o 4, a ausência de cadastro, o 5, no envio de processo licitatório para a CESAP, a ausência de informações sobre processos licitatórios, o 9, aqui, pagamento de empresa privada, e aqui o valor realmente não chega, apesar de ser a ocorrência ser uma irregularidade total, mas o valor foi um valor de R$ 1.820. E os demonstrativos contábeis com informações inexatas. Então, o que resta definir é se essas são ocorrências que estão sujeitas a macular por inteiro essa prestação de contas. Cabe aqui a observação quanto aos itens 1, 2, aqui que eu citei, o 6, fracionamento de despesa, o 8, a ausência de comprovação de vantajosidade para a administração, que, embora não justifique, num primeiro momento, essa reprovação das contas ante os valores e os contextos em que foram cometidas, elas merecem especial atenção da gestora, que deverá adotar todas as medidas necessárias à não repetição dessas falhas em exercícios vindouros. O que me preocupa aqui, eu queria saber, ela ainda é gestora do hospital? Sim, conselheira, é a atual gestora. Uma preocupação aqui, eu gostaria que, inclusive, independente do voto aqui e das recomendações feitas... Sim, pois não. É que em 2015 houve a irregularidade dessas contas. Sim. Foram julgadas irregulares essas contas. Em 2016, nós temos as mesmas ocorrências. Embora não vislumbre nessa prestação de contas nenhuma má-fé, um dolo, qualquer coisa do gênero. Mas realmente, ou seja, sei também que as contas são julgadas com certo atraso, as recomendações feitas não chegaram a tempo de que em 2016 ela pudesse mudar a sua forma de administrar. Mas essa é uma preocupação, porque nós já temos 2017. Com certeza será visto 2015, 2016, e se foram mantidas essas ocorrências em 2017. Só fazendo uma observação, conselheira, inclusive agradeço a recomendação, porque realmente é muito difícil essas informações consistentes vindas da análise chegarem nesse tempo, como a senhora destacou, né? Então, a gestora, inclusive após ter julgada as suas contas irregulares de 2015, que estão inclusive em reconsideração, serão julgadas amanhã, né? Ela vem tentando mitigar ao máximo certas irregularidades. Tanto que nesse relatório de 2016, nós conseguimos eliminar cerca de 30% do que havia sido apontado no relatório de 2015. Mas aí outras surgiram. Mas essas realmente permaneceram, é fato. Nós temos aqui irregularidades. Então, diante de todo exposto aqui, senhor presidente, eu vou divergir da manifestação ministerial pelo julgamento de irregularidade com ressalvas às contas do Hospital Regional, exercício 2016, aplicando uma multa à gestora Lindaura Perpétua Lustosa Cavalcante Freitas de Araújo, uma multa no importe de 800 UFRs. É como voto. Conselheira Valtânia. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Aprovada em toda a unanimidade, continua com a palavra. Agora não, a conselheira Valtânia tem a palavra para relatar os processos que estão aí sob sua responsabilidade. Antes de dar início aos relatos propriamente ditos, eu quero reportar aqui ao processo
TC 788/2017, que trata, aliás, não é esse o número. É o processo 14.695/2017, que trata de representação com pedido de medida cautelar contra a Prefeitura Municipal de Simplício Mendes, que eu vou retirar de pauta, atendendo aqui um pedido do advogado da parte. Então, conselheiro, a retirada de pauta é até enquanto vai exarada a análise da DEFAM? Porque, na verdade, o projeto foi encaminhado para a DEFAM para análise. Esse processo ele já retornou. Da DEFAM, o projeto... Do Ministério Público. Não, o que foi que ocorreu, conselheira? É a representação em relação ao cumprimento da decisão normativa número 27. O protocolo do projeto de aplicação dos recursos do Fundef, dos precatórios, foi protocolado essa semana pelo gestor e foi encaminhado para a DEFAM, para análise. Sim. Certo. Aí o pedido foi justamente a retirada de pauta até a emissão da análise da DEFAM. Perdão, eu me equivoquei nesse processo aqui, confundindo com de amanhã. Na verdade, esse processo está na DEFAM. Isso. Ela ficou de retornar a tempo de trazermos aqui ao julgamento hoje, por isso, mas não, a DEFAM pediu que não ia ter como examinar. Que não ia ter como examinar até a sessão de hoje, foi isso. Viu? Então fica retirado de pauta até a emissão do relatório da DEFAM. Exatamente. Tudo bem, conselheiro, obrigado. Não. É isso, viu? Tá certo, então. Porque a DEFAM não houve tempo hábil para apresentar-se o relatório. Tá, obrigado. Então, exatamente. Presidente, eu tenho aqui uma denúncia da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio. Já foi relatado esse processo aqui, qual foi a sessão? Já, desde o ano passado está relatado, o advogado já fez a defesa, o doutor Anderson Ferreira. Ele até informou que precisava se ausentar, não estaria, mas que ele está ciente do relato. A última sessão aqui no dia 13 de dezembro. Esse processo já esteve aqui no dia 25 de outubro, que ele foi relatado. E no dia eu pedi para que fosse retirado, já foi feita defesa. Quem vai poder votar aqui sou eu, a conselheira Lília e o conselheiro Jackson Nobre Veras, estava substituindo Vossa Excelência. Nobre Veras. Jackson Nobre Veras. Então, posso votar agora? Pode, sim. Ou aguardo o Jackson? Não, pode votar. Então, na ocasião ele vota. Ok. Pois eu vou votar logo nesse, que é mais rápido. Vou então aqui ao voto. Não obstante, a análise da divisão técnica sinaliza para a ausência do requisito indisculpido no parágrafo único do artigo 226 do Regimento Interno, aduzindo que o denunciante deverá anexar cópia de documento que comprove a sua legitimidade, fornecer os dados de onde poderá ser encontrado, expor com clareza os fatos e anexar, quando possível, documentação comprobatória, requisito necessário ao conhecimento da presente denúncia, entendo que o dever de apurar a existência dos fatos narrados na peça inicial impõe-se sobre a regularidade formal exigida no artigo 226, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, razão pela qual foi dado seguimento ao presente feito. A denúncia em tela trata do acúmulo remunerado de cargos e funções no âmbito do serviço público municipal, mais especificamente no município de São Miguel do Tapuio. Destaque-se que o assunto deve ser analisado à luz do texto constitucional, qual, em regra, veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. As exceções são apenas para as situações definidas pelas alíneas A, B e C do artigo 37, inciso 16, da Constituição Federal.
Convém ressaltar que os casos de permissibilidade de tal acúmulo devem atender a duas condições. A primeira está relacionada aos cargos exercidos, que são os de 2 de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. A outra condição a ser atendida é a existência de compatibilidade de horários para o exercício dos cargos. O caso em análise refere-se à situação de um servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de enfermeiro, nomeado pelo prefeito municipal para exercer o cargo de secretário de saúde, qual tem natureza precária e temporária, que, segundo o denunciante, estaria o servidor percebendo cumulativamente a remuneração pelos 2 cargos. O fato é reconhecido pelo próprio gestor municipal, que, em justificativas juntadas à peça 8, informa que o servidor encontra-se licenciado do cargo efetivo de enfermeiro, acumulando, contudo, a remuneração correspondente com o subsídio de secretário. Em sede de defesa, o gestor cita precedente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, como parâmetro do caso em tela, cuja conclusão é no sentido de permitir a referida acumulação com a alegação de que é possível o município prover o cargo de secretário municipal sob a forma de função gratificada, que permite a acumulação remunerada com outro cargo efetivo. Como se observa, os 2 cargos ocupados pelo denunciado não se enquadram nas situações permitidas pela Constituição Federal para acúmulo de cargos na administração pública. Isso porque o cargo de secretário não é privativo de profissionais da área de saúde, podendo ser ocupado por pessoas sem qualificação específica, pois as atividades desenvolvidas são administrativas. Assim, restaria configurada a ilegalidade no acúmulo da remuneração do cargo efetivo de enfermeiro com subsídio de secretário de saúde, exigindo que o servidor faça opção pela remuneração do cargo de origem ou pelo subsídio de secretário. Nesse sentido, a decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais no processo de consulta 862-111 de 2011. Possibilidade de opção por remuneração de cargo a servidor público investido em função pública. Impossibilidade de acumulação das funções de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais com outro cargo. Possibilidade do servidor público efetivo investido temporariamente na função de secretário municipal optar pela remuneração correlata ao cargo efetivo, desde que autorizado pela legislação local, sendo vedada a percepção remuneratória cumulativa, impossibilidade de se acumular a função de prefeito, vice-prefeito e secretário municipal com as funções de outro cargo efetivo ou eletivo, com fulcro nos preceitos estampados no artigo 37 da Constituição Federal, cabendo ao servidor licenciar-se e fazer a opção pela remuneração que preferir. Outra questão a ser considerada no presente caso diz respeito à modalidade de remuneração dos secretários. A emenda constitucional número 19 de 1998 ao Tratado da Remuneração dos Agentes de Polícia estabeleceu, em seu artigo 39, que o pagamento, no artigo 39 da Constituição Federal, inserido pela emenda, que o pagamento a esses agentes seja por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória. Dessa forma, de acordo com a nova determinação constitucional, o legislador, ao conferir aos agentes políticos como forma de retribuição pecuniária pelo exercício da função pública, sob o pressuposto da parcela única, extinguiu a possibilidade de divisão dos subsídios em parte fixa, vencimento, e parte variável, representação. Ademais, o fato de o servidor licenciar-se de um dos cargos, ainda que sem vencimento, que não é o caso, pois o servidor foi licenciado de forma remunerada, sendo este cargo inacumulável, não habilita a tomar posse em outro cargo, emprego ou função pública, pois caracteriza o exercício cumulativo de cargos, empregos e funções, o que é vedado pela Constituição Federal. Diante do exposto e analisado, voto anuindo parcialmente com parecer do Ministério Público de Contas pela procedência da presente denúncia, devendo o servidor optar pela remuneração do cargo efetivo ou pelo subsídio de secretário municipal, considerando que a acumulação remunerada de ambos é inconstitucional. Voto ainda para que o prefeito do município comprove perante essa Corte que adotou as medidas necessárias no sentido de regularizar a situação do servidor no prazo de 30 dias, contados da publicação do acórdão no Diário Eletrônico Oficial do TCE. Voto ainda pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio. É como voto. Conselheira Lília. Com a relatora. Também voto com a relatora.
Passo a relatar, então, o processo TC 15.217 de 2014, que trata da prestação de contas anual do município de Dom Inocêncio referentes ao exercício financeiro de 2014. Posso concluir? Dom Inocêncio é o da menina, né? Ah, tá certo. Não, tá aqui, é só... Desculpa. Esses três, né? 3002 e o 19.971. Desculpa, eu havia te retirado de pauta do Inocêncio. Foi o pedido da doutora Suelen. Não. Tá. Então, eu passo a relatar o processo TC 3001 de 2016, que trata da prestação de contas anual da Terceira Coordenação Regional de Saúde de Piripiri, referente ao exercício financeiro de 2016. O processo foi analisado pela Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual, que produziu o relatório preliminar, onde foram identificadas algumas impropriedades. Os gestores foram citados, em nome do princípio do contraditório, da ampla defesa, o senhor Ítalo Andrade Ferreira e Souza, que apresentaram suas justificativas. O processo foi, então, ao contraditório. E após submetido ao órgão ministerial, que manifestou-se nos seguintes termos: julgamento de irregularidade com ressalvas às contas da Terceira Coordenação Regional de Saúde de Piripiri relativos ao exercício financeiro de 2016, na forma do artigo 122, inciso 2º da Lei 5.888 de 2009, com a aplicação de multa ao gestor, a teor do prescrito no artigo 79, incisos 1º e 7º da Lei Orgânica do Tribunal, e artigo 206 do Regimento Interno. Recomendação ao gestor da coordenadoria para que se abstenha de efetuar novas contratações precárias de profissionais sem vínculo efetivo com o Estado, sob pena de responsabilidade, e implementação das recomendações elencadas pela divisão técnica. As falhas foram: reenvio de documentos com atraso infringindo o artigo 55 caput da Resolução TCE 40 de 2015, pagamento de prestadores de serviço por meio de nota fiscal sem a realização do concurso público, contrariando o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, despesa com prestadores de serviço pertencentes ao exercício de 2016 empenhadas como despesa de exercícios anteriores, ferindo o princípio contábil da competência, dentre outras. E essas foram as falhas, e esse é o relatório. A discussão, votação. Pois bem, esse é um processo bem simples, são 3 falhas aqui. Eu entendo que essas falhas elas não comprometeram de forma irremediável essas contas, de forma a ensejar a desaprovação, não são de natureza tão grave, não comprometeu a gestão do órgão jurisdicionado. Eu acompanho o Ministério Público de Contas no sentido de votar pelo julgamento da regularidade com ressalvas, com fundamento no artigo 122, as contas da Terceira Coordenação Regional de Saúde, Piripiri, com base no artigo 122, inciso 2º da Lei Orgânica do Tribunal, pela aplicação de multa ao gestor, o valor de 500 UFRs, a teor do prescrito no artigo 79, incisos 1º e 7º da Lei 5.888 de 2009, artigo 206, incisos 2º e 8º do Regimento Interno do Tribunal, e pela recomendação ao atual gestor da coordenadoria para que se abstenha de efetuar novas contratações precárias de profissionais sem vínculo efetivo com o Estado, sob pena de responsabilização, para que proceda às devidas correções caso as ocorrências ainda persistem, que seja encaminhado cópia do relatório das recomendações elencadas pela DEFAI para o atual gestor. É como voto. Conselheira Lília. Com a relatora. Tem voto para a relatora. Tenho ainda processo, aliás, ainda tenho mais 2 processos. Próximo, processo TC 19.691 de 2016, que trata de denúncia formulada por Raimundo Júlio Coelho, prefeito eleito, sua equipe de transição, contra o senhor Celso Nunes Amorim, ex-prefeito
do exercício de 2016, relatando em síntese irregularidades na transição municipal e dilapidação do patrimônio municipal referente ao exercício de 2016. Aqui foi o prefeito que estava, prefeito eleito, denunciou o prefeito que estava saindo, ainda no exercício de 2016, final do exercício. O denunciante alega que apresentou pedido administrativo de transição de governo ao denunciado solicitando informações da administração, apresentando os nomes das pessoas que compunham a equipe de transição. No entanto, não obteve êxito. Alegou também que houve dilapidação do patrimônio público municipal, consistindo em doações de terrenos, desfazimento de bens como pneus e óleo diesel. Em nome do contraditório da ampla defesa, o gestor, ou melhor dizendo, o agora ex-gestor, foi notificado e apresentou justificativa tempestiva, conforme a certidão acostada à peça número 7, alegando em síntese que os fatos já foram tratados no TC 18.692 de 2016, que os coordenadores das duas comissões têm se reunido, inclusive com fornecimento de documentos, como consta no ofício 131 de 2016, em que uma grande quantidade de documentos foi entregue e informações repassadas ao coordenador Ezequiel Ribeiro Granja. O denunciado também nega que tenha ocorrido a doação de terrenos e anexa declaração assinada pelo prefeito e pelo diretor de tributos. Com relação ao desfazimento de bens como pneus e óleo diesel, anexa declaração do secretário de transporte, senhor Antônio José Nunes Amorim, do motorista, senhor Sérgio Teixeira do Nascimento, relatando que os 2 pneus estavam em cima da caçamba para serem transportados até o local onde os mesmos seriam trocados e junto com os mesmos foram colocados tambores com óleo diesel para o abastecimento da máquina escavadeira e enxadeira, que estavam trabalhando na construção de uma estrada na localidade Serra Grande. Em seguida, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, que emitiu relatório de contraditório à peça número 11, concluindo em síntese que procede a denúncia quanto ao não envio dos documentos e informações à equipe de transição e que não procede a denúncia quanto à doação de terrenos, quanto ao desfazimento de bens. E, aliás, quanto ao desfazimento de bens, não foi possível análise técnica chegar a uma conclusão. O processo foi ao Ministério Público de Contas, e lá, o doutor José Araújo Pinheiro Júnior, considerando que o denunciante passou a condição de gestor do município desde 1º de janeiro de 2017 e, de acordo com a análise da DEFAM, a procedência da denúncia apenas quanto ao fornecimento de informações e documentos pela equipe de transição, opinamos pelo arquivamento do presente processo. Este é, em síntese, o relatório. Já votando, senhor presidente, eu vou, considerando que dos fatos denunciados aqui foi julgado procedente, eu vou discordar aqui do Ministério Público de Contas, parcialmente, e voto pela procedência parcial da denúncia, não pelo arquivamento, tendo em vista que procede a denúncia quanto ao não envio dos documentos e informações à equipe de transição, não procedendo na denúncia quanto à doação irregular de terrenos e quanto ao desfazimento de bens. Não foi possível a análise técnica chegar a nenhuma conclusão. Voto ainda pelo apensamento dos presentes autos no processo de prestação de conta da Prefeitura Municipal de Queimada Nova, exercício financeiro de 2016, para que repercuta em sua análise. Quanto à aplicação de multa ao gestor denunciado previsto no artigo 79, voto pela sua aplicação apenas quando a análise da prestação de conta da Prefeitura de Queimada Nova, exercício de 2016. É como voto. Conselheira Lília. Com a relatora. Tem voto com a relatora. Por último, presidente, TC 3.092 de 2016, que trata da prestação de contas da Coordenadoria Estadual da Juventude, COJUV, referente ao exercício financeiro de 2016. Preliminarmente, a Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual, DEFAI, emitiu o relatório, identificando algumas irregularidades em propriedades. Foi citado apenas o coordenador geral, foram 2, só aqui para a informação dos senhores, foram 2 gestores, Deolindo Moura Neto, de 1º de janeiro a 31 de março de 2016, e Vicente Gomes da Silva, de 1º de abril a 31 de 12 de 2016. Com relação ao primeiro gestor, Deolindo, não foram apontadas falhas no relatório da DEFAI, portanto, foi citado apenas o coordenador geral Vicente Gomes da Silva para apresentar a defesa, sendo que
Como eu já disse, as falhas apuradas diziam respeito apenas ao seu período de gestão. Conforme atesta a certidão de peça número 10, o gestor não encaminhou defesa tempestiva a esta Corte de Contas. Dessa feita, conforme o artigo 142, parágrafo 1º da Lei 5.888 de 2009, parágrafo 1 do Regimento Interno, restaram configurados os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos apontados no relatório da DEFAI. Os autos foram ao Ministério Público de Contas. Leandro Maciel do Nascimento, aqui presente, que manifestou-se no sentido de julgamento de irregularidade com ressalvas às contas do COJUV, na gestão do senhor Vicente Gomes da Silva, referente ao exercício financeiro de 2016, período de 1º de abril a 31 de 12 de 2016, na forma do artigo 122, inciso 2º da Lei Estadual número 5.888 de 2009, com aplicação de multa, fundamentado no artigo 79, incisos 1º, 5º e 7º da legislação citada. Pois bem, as falhas foram as seguintes: atraso no envio das prestações de contas mensais, o maior atraso aqui foram em 2 meses, um de 6 e outro de 16 dias, ausência de documento na prestação de contas mensal, ausência de um documento, atraso no envio da prestação de contas anual, aqui um atraso já mais significativo, 148 dias, ausência de cadastramento de adesões e atas de registro de preço no sistema Licitações Web, contrariando o artigo 49, parágrafo 2º da Resolução TCE número 40 de 2015, irregularidades encontradas por ausência de realização de pesquisa de preço em adesão a sistema de registro de preços, com documentos não disponibilizados durante a inspeção, infringindo o artigo 44, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º da Lei Orgânica, e, por último, empenhamento a posteriori, aqui, foram 2 despesas aqui, uma no mês de junho, uma no mês de agosto, foram feitas sem o prévio empenho. E essas foram as falhas. Também não considero que essas falhas sejam graves o suficiente a ponto de ensejar a reprovação. Eu acompanho o Ministério Público de Contas, no sentido de votar pelo julgamento de irregularidade com ressalvas, parecer do Ministério Público de Contas, e voto ao segundo gestor, certo? Ao primeiro gestor, voto pelo julgamento de irregularidade, já que não foram apontadas falhas. E voto ainda pela aplicação de multa em valor equivalente a 500 UFRs, nos termos do artigo 79, inciso 1º, 5º e 7º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Lei 5.888 de 2009, no artigo 206, inciso 2º, 6º e 8º do Regimento Interno, acompanhando aqui o Ministério Público de Contas. Então, como voto? Conselheira Paula Trilha. Com a relatora. Quem vota a relatora? Presidente, era o que eu tinha a relatar. Conselheira Trilha, agora relatar os processos. Presidente, é uma denúncia em face com pedido de liminar, formulado pelo prefeito eleito do município de Curralinhos, agora prefeito, né, o senhor Francisco Alcides Machado Oliveira, que foi protocolado em dezembro de 2016, em face do senhor Reginaldo Teixeira Soares, prefeito municipal à época do município de Curralinhos, alegando supostas irregularidades no processo licitatório, um pregão presencial 007 de 2016, realizado no final do exercício da sua gestão, que teve como objeto a aquisição de equipamentos e outros materiais para atender necessidades de unidade básica de saúde do município. O denunciante alega em síntese que não foi disponibilizado o valor global do procedimento licitatório nas publicações apresentadas e que a abertura do certame estaria prevista para o dia 28 de dezembro de 2016, não havendo, portanto, tempo suficiente para a concretização da contratação e muito menos para a realização das compras de tais equipamentos. E, por fim, requereu a concessão da medida cautelar, com o fim de determinar a suspensão do pregão e, no mérito, que fosse declarado nulo o procedimento com a privação de multa ao gestor. Em decisão monocrática, publicada em 13 de janeiro, esta relatoria determinou a sustação do pregão, foi ratificada depois pelo plenário, o gestor
de então, foi notificado, não apresentou justificativa. Ato contínuo, esta relatoria encaminhou os autos à equipe técnica para a emissão de um relatório complementar, oportunidade em que ela analisou os tópicos da denúncia e quanto no tocante à publicação do aviso do pregão presencial, apontou que não foram informados os elementos exigidos pela instrução normativa aqui do tribunal em relação à não publicação nos atos do sistema de licitação. Também houve o descumprimento, e quanto ao cumprimento da decisão monocrática proferida por esta relatoria, observou-se que o município realizou a licitação, a adjudicação, a homologação, a celebração do contrato, o empenho, a liquidação e o pagamento da despesa para o fornecedor, nas vésperas do encerramento do seu mandato, totalizando o valor de pouco mais de 106 mil. Vale destacar também que, quando a decisão monocrática foi prolatada, que foi no dia 10 de janeiro, ou seja, ele não chegou a tempo de ver esta decisão, o denunciado já não era mais o gestor municipal. O gestor já era o denunciante. O Ministério Público de Contas, por meio do procurador Dr. José Araújo Pinheiro Júnior, diz que, pelos argumentos fáticos e de direitos supracitados, em conformidade com a divisão técnica, entende que o presente denúncia é procedente, cabendo a aplicação de multa ao gestor pelo descumprimento, assim como a expedição de recomendação, para que o gestor responsável pela licitação da Prefeitura Municipal observe os requisitos exigidos por lei e a pensamento do processo à prestação de contas. É o breve relato, senhor presidente. A discussão está em votação. Apesar de devidamente notificado acerca da presente denúncia, o prefeito do exercício de 2016 não apresentou justificativa, mantendo-se incontestas as impropriedades apontadas tanto pelo denunciante quanto pela equipe técnica deste tribunal, motivo pelo qual eu voto em conformidade com o parecer ministerial pelo conhecimento e no mérito pela procedência da denúncia, mantendo a então decisão democrática anteriormente proferida. Voto também pelo apensamento ao processo de prestação de contas ao município de Curralinhos, oportunidade em que será analisada a aplicação de multa específica para o caso em questão. E voto ainda, corroborando com o Ministério Público, pela recomendação para que os gestores responsáveis pela licitação da Prefeitura Municipal de Curralinhos observem os requisitos exigidos por lei para que cumpra as determinações futuras feitas por esta Corte. É como voto. Valtânia. Doutora. Também voto com a relatora. Tem outro processo, senhor presidente. Continuo com a palavra. O outro processo aqui é uma admissão de pessoal da Prefeitura Municipal de Ipiranga, do Piauí, tratando os autos de um procedimento relativo à análise do edital de um concurso público 01/2017 para provimento de vagas existentes no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Ipiranga e dos consequentes atos de admissão para fins de registro. Os cargos ofertados pelo certame foram de médico de estratégia de saúde da família, de enfermeiro também do estratégia de saúde, procurador, cirurgião também, dentista também de estratégia, fisioterapeuta, psicóloga, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, administrador, professor 20 horas, agente administrativo, auxiliar de saúde bucal, secretário escolar, técnico de enfermagem, técnico de informática, motorista B, motorista D, operador de máquinas pesadas, auxiliar de serviços gerais, guarda noturno e vigia. Relatório inicial, o órgão técnico, ou seja, a DERAP, foram apontadas algumas irregularidades. Atraso de 16 dias na entrega do sistema RH Web, descumprindo os prazos, documentação incompleta, cargos ofertados no edital sem previsão legal, e aqui citam alguns deles, dificuldade de requerimento de isenção de taxa de inscrição, que era por SEDEX, e, ao final, recomendou-se a alteração do edital, de forma a ampliar os meios e os prazos de acesso à solicitação de isenção de taxa de inscrição. Em atendimento ao contraditório pela defesa, o responsável foi intimado nos termos da relatoria técnica desta Corte e apresentou resposta tempestiva. Encaminhou alguns documentos, quanto ao atraso, justificou, fez as justificativas dele lá em relação a todos os aspectos, ou quase todos, que foram identificados pelo setor técnico. Ela entendeu, depois de feita a defesa, a divisão técnica entendeu que parte das vagas ofertadas no edital, relativas aos cargos de professor, auxiliar de serviço geral, auxiliar administrativo e técnico de enfermagem, não possuíam previsão legal.
As falhas apontadas no edital foram sanadas em parte. Parte das falhas também foi sanada em relação a vícios ainda pendentes que prejudicavam a regularidade do procedimento e, por consequência, de futuras admissões. Normalmente em relação aos cargos de professor, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo e técnico de enfermagem. Foram os 4 aspectos que o setor técnico entendeu como mantido a irregularidade, principalmente por não haver vagas que estavam ofertadas no edital, mas que não tinha previsão dessas vagas. O Ministério Público de Contas sugeriu aqui a aplicação de multa ao gestor, o senhor José Santos Rego, ante o descumprimento dos prazos estabelecidos na nossa resolução, expedição de recomendação para que em editais futuros, ou seja, a Prefeitura não se mantivesse ou não repetisse os erros que teve agora, expedição de determinação para que o gestor da Prefeitura se abstenha de realizar nomeações aprovadas no concurso em que haja previsão de vagas e para os cargos vagos a serem preenchidos. Foi o relatório, senhor presidente. Solicito a discussão. A discussão do processo. Em votação. Bom, sobre a preliminar de impossibilidade de apreciação dos atos de admissão. O presente processo ele foi autuado como processo de admissão, mas, na realidade, existe claramente assim, a diferença entre os processos de fiscalização dos atos antecedentes à nomeação, que apura a regularidade do concurso público, a licitação da empresa, a organizadora do concurso, o cumprimento do limite de despesa pessoal, etc., dos processos de apreciação de legalidade dos atos de admissão de pessoal realizados posteriormente. Embora as consequências do julgamento dos primeiros repercutam necessariamente nestes últimos, eles não se confundem. Então, a fiscalização de concurso público pode ocorrer independentemente de futuras nomeações. Já os processos de admissão de pessoal dependem da efetiva publicação dos atos de nomeação. E assinala-se aqui que o presente não se enquadrava, então, como processo de admissão, já que não havia, pelo menos oficialmente, para o tribunal, nenhum servidor nomeado. No mérito, a ausência de documentação, o gestor aqui anexou parte da documentação, os cargos ofertados pelo edital em quantidade superior, ele não conseguiu justificar a contento todos os cargos, então, dessa forma, não foi possível aferir se em relação a determinados cargos existiam essas vagas legalmente criadas. No caso de auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, serviços gerais, foram os cargos que ele não conseguiu justificar. Portanto, ele não esclareceu essa divergência. Aqui eu fiz questão de colocar um quadro em relação à isenção da taxa de inscrição. Ele dizia que era o único meio dessa taxa ser feita era através de SEDEX. Ele não conseguiu apresentar a justificativa, então, por conta disso, eu vou votar parcialmente com o parecer do Ministério Público, determinando ao gestor da Prefeitura de Ipiranga que abstenha-se de realizar a nomeação dos aprovados, sem que comprove a este tribunal a previsão legal das vagas e cargos vagos a serem preenchidos, que o processo seja enviado ao órgão DEURAP para que seja feito o acompanhamento da instrução do mesmo, que instaure o competente processo de admissão de pessoa apenas quando comprovadas as nomeações. Aplico aqui uma multa. Aplico uma multa ao gestor de 500 UFRs em função de todas essas ocorrências mantidas no processo e mesmo após notificação do tribunal. É como voto. Conselheira Valtânia. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora, aprovado por unanimidade do voto da relatora. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Aqui é a primeira Câmara, não.